Você certamente já ouviu falar dos sistemas de impressão de multimateriais, como o AMS da Bambu Labs ou mesmo o novíssimo CFS da Creality. Geralmente, eles são associados com impressões de múltiplas cores, mas a verdadeira vantagem, na minha opinião, desses sistemas é a impressão com múltiplos materiais. Vou te mostrar uma forma de combinar múltiplos materiais para criar suportes mais fáceis de remover. E o melhor é que você vai fazer isso sem precisar de nenhum sistema caro desses. Para fazer isso, temos duas maneiras. A primeira é, vamos fatiar a peça com a opção de interface ativada e configurar para imprimir a interface com um material diferente do material que será usado para imprimir o restante da peça. A segunda forma de fazer isso é usando dois objetos. Um desses objetos será a peça em si e o outro objeto será usado apenas como a interface entre o suporte e a peça que está sendo impressa. Esse objeto utilizado como interface deve ter a mesma espessura de camada que você vai usar para imprimir o restante da peça, tendo assim uma única camada de interface. Agora, basta definir o material desejado para cada objeto. Habilite o suporte e deixe que ele seja impresso com o mesmo material da peça principal. Ambas as técnicas precisam de ajustes adequados nas configurações, para garantir que tudo vai funcionar bem, principalmente quando imprimimos materiais com temperaturas de extrusão muito diferentes, como por exemplo a combinação de PLA e ASA. Pode ser preciso ajustar manualmente a temperatura de extrusão no G-Code. Parece complicado, mas é bem simples na verdade. Nesse vídeo não vou focar nos detalhes de fatiamento dessas peças, e vou focar mais no resultado, para ver se realmente essas combinações de material geram muita aderência, o que seria prejudicial, ou se diminui a aderência, facilitando a remoção, e tentar ver se eu consigo aumentar a qualidade das peças impressas. Mas caso você tenha interesse nas configurações detalhadas, deixa um comentário aí, eu vou saber que há essa necessidade e crio um vídeo assim que possível. No primeiro teste, eu vou usar o Creality Hyper PLA amarelo para a maior parte da impressão, incluindo os suportes, e o Prusa PETG verde translúcido apenas para a interface. O segundo teste vou usar o mesmo PLA, mas dessa vez o Prusa ASA vermelho para a interface. Isso porque o PLA é mais fácil de imprimir do que o ASA. O ASA precisa de uma temperatura da mesa muito elevada e ele é exatamente igual ao ABS, ele é muito propenso ao warping. Usando o PLA e por cima o ASA facilita bastante a impressão. Isso é outra coisa que talvez seja interessante de comentar em outro vídeo. Por fim, vou testar a combinação entre o Prusa PETG verde translúcido e o ASA novamente utilizado como interface entre os dois. Lembre-se, se necessário, podemos inverter as combinações demonstradas nesse vídeo. Pronto. Aqui estão os testes. Agora, vamos ver o quão fácil ou não será retirar o suporte dessas peças. Vou fazer isso lentamente, pois quero tentar manter o máximo possível do suporte intacto para a gente poder avaliar o que está acontecendo. No primeiro teste com PLA e PETG, o topo da peça ficou áspero, mas isso por causa das configurações de ironing e bridge no enfio. Não pela técnica usada, apenas ignore esse detalhe. A remoção do suporte não foi tão fácil quanto eu esperava. Empurrar o suporte com a ponta do dedo facilitou bastante. Talvez fosse melhor deixar um pequeno gap entre a peça e a interface, ou reduzir a extrusão nesse ponto. Uma interface menos densa, abaixo de 100%, também pode ajudar. No final, o suporte saiu intacto. A interface descolou bem e as linhas saíram inteiras. Houve um descolamento de camada no PLA. Talvez por contaminação ao trocar de PETG para PLA. Preciso investigar mais sobre isso, mas talvez extrudando mais PLA após a troca possa garantir que o bico está de fato limpo e sem resquícios de PETG. A camada em contato com o suporte ficou ótima, com poucas marcas e sem defeitos. A diferença entre as duas técnicas ficou bem evidente. O ASA, quando usado como interface, cobre completamente o suporte, enquanto que no outro objeto notamos claramente o disco impresso em ASA servindo de interface. O suporte da peça ficou novamente mais resistente que o necessário, mas ainda assim descola facilmente. Porém, da próxima vez, talvez eu devesse aumentar o espaçamento das linhas do suporte. Se não me engano, utilizei 2,5 mm e no final eu acabei com um suporte muito mais denso do que o necessário.
já que com essa técnica eu pude utilizar uma interface completamente sólida para dar suporte à peça. Não removi todos os pedacinhos do SA para mostrar como a diferença de cor pode ajudar na hora de diferenciar o que é a peça impressa em si e o que deve ser removido durante a limpeza. Essa é mais uma vantagem de se imprimir múltiplos materiais. No final, o resultado foi bem semelhante ao teste anterior, fácil de remover e a superfície em contato com o suporte ficou ótima. O ironing no PETG não se saiu bem, mas o suporte foi muito fácil de remover. Infelizmente, usei poucas camadas de topo e base, bem como pouca parede, e a peça não resistiu. A separação entre PETG e ASA não foi possível sem danificar tudo, apesar de ter descolado facilmente. Ainda que o resultado não tenha sido bom, acredito que essa combinação tem bastante potencial. Se reduzir o fluxo do ASA e imprimir as linhas com uma densidade menor, talvez algo entre 98% e 95%, o resultado pode melhorar. Talvez eu volte a este teste no futuro quando tiver tempo, e dessa vez pretendo utilizar uma peça de PETG mais sólida, mais resistente, uma interface de ASA um pouco mais frágil e menos densa, e garantir que o bico está realmente limpo de resquícios de ASA antes de colocar o PETG novamente para imprimir. Quero destacar que as camadas foram impressas sem gap entre as mudanças de material, ou seja, uma camada está bem comprimida contra a outra. Numa impressão com o mesmo material, isso tornaria o suporte muito difícil de ser removido, mas a ideia é atingir a melhor qualidade para a peça com um suporte fácil de ser removido. A primeira vez que vi sobre as vantagens das combinações de tipos diferentes de material foi no vídeo do canal Jantech Engineering. Esse vídeo está em inglês, mas vale a pena dar uma conferida nele. O link está aí na descrição. Como você pode ver, é possível tirar proveito das vantagens de se imprimir múltiplos materiais numa mesma peça. E isso tudo sem precisar de equipamentos caros. É claro que essa técnica também tem limitações, se tornando menos viável, por exemplo, quando a peça precisa trocar de material em diversas camadas, em peças orgânicas ou mais complexas. Mas quando temos peças mais simples, com overhangs mais simples, de preferência quando é uma superfície única, como o que eu mostrei nesse vídeo, podemos dedicar mais tempo aplicando essa técnica e aguardando a troca do material, e assim acabamos economizando tempo na hora de remover os suportes e finalizar a peça. E o melhor de tudo, com um ganho bem grande, como podemos ver na qualidade final das peças.